Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi informado que o segmento PA mede 4 metros, PQ mede 8, além disso as retas RS são perpendiculares. Está sendo pedido para calcularmos a área do círculo. Sugiro que você pause, tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, nós vamos precisar falar de um número muito famoso na matemática, tá? Que é o π. Você já viu falar dele, né? Até o dia dele. Veja, quando eu pego uma circunferência, ok? Os gregos tinham percebido isso, ó, e aí o que eu faço? Eu corto ela, né? Corto ela, abro ela e meço. Vou chamar esse comprimento linear de C, bem? Eu abri ela, chama esse comprimento linear de C. Consigo medir com a régua esse comprimento, né? Observe, se eu pegar um ponto qualquer nela, né, e vir para o Nilo, né, a um ponto oposto passando pelo centro, assimétrico, passando pelo centro, a gente chama isso de corda, né? Então essa corda passando pelo centro, se eu disser que essa distância é d, o que os gregos perceberam é que todas as vezes que eu divido esse comprimento por essa distância, que eu chamei de d, ele me dá exatamente o valor do π, que é 3,14, 15 e assim por diante, né? 9, 6... Então esse é o fato curioso sobre o π, né? Você pode fazer isso para uma circunferência grande, se você abrir, medir, dividir, você vai dar 3,14. Se você fizer para uma pequenininha, a mesma situação, medir com a régua e dividir, você de novo para a pequena vai dar 3,14, então sempre dá 3,14. Então essa é a magia do π, né? Independente do tamanho da circunferência, essa razão me dá essa constante, ok? A gente chama de π. Muito bem. Ocorre que, se você for um bom observador, você vai notar que essa distância, essa corda passando pelo centro, né, simétrica aqui passando pelo centro, ela é 2 vezes o raio, se eu definir o raio como sendo a distância do centro a qualquer ponto dela, não é verdade? Então, ó, se essa distância é 2 vezes o raio, eu posso reescrever meu π como sendo quem? Como sendo o comprimento sobre 2 vezes o raio. Ora, e se eu multiplico essa proporção de forma cruzada aqui, ó, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que o comprimento é quem? 2π vezes o raio. Ou seja, para calcular o comprimento de qualquer circunferência, eu só preciso multiplicar 2π vezes o raio. E esse π eu já tenho ele na manga, 3,14 aproximadamente. Tudo bem? Interessante, né? Isso me dá o comprimento de qualquer circunferência. Bom, e se eu quiser calcular a área do círculo delimitado por uma circunferência? Bom, se eu quiser calcular a área do círculo delimitado por uma circunferência, veja o que eu fiz aqui, ó. Eu tracei uma circunferência maior, ok? Eu vou dizer que o comprimento dela é Q, e aí eu vou fazer um corte nela em qualquer ponto aí, né? Um corte linear, né? Vou cortar aqui, vamos cortar aqui em cima, ó. Fazer um corte linear. Vou vir com a tesoura e cortar aqui. E vou abrir essa maior. Quando eu abrir essa maior, o comprimento dela eu vou medir com a régua e vou anotar e dizer que é C. Tudo bem? Como a gente já chamou anteriormente. Agora eu vou abrir todas as outras simétricas aqui e vou colocando elas aqui, ó, empilhadas, né? Ó. O que está acontecendo aí? Você está notando? Que figura a gente está formando aí? Se a gente continuar, né, fazendo isso aí, quanto mais círculos concêntricos eu conseguir colocar aqui dentro, né, mais fechada ela vai estar. Eu vou cobrir essa área todinha com uma infinidade de círculos, né? De toda forma, independente da quantidade deles, digamos que eu conseguisse colocar infinitos lá dentro, né? Mas independente da quantidade, quando eu abrir, olha só como é que eu fico aqui, ó. Essa próxima, depois da borda, já vai ser um pouquinho menor, eu vou centralizar ela de propósito, a outra um pouquinho menor, e assim por diante, elas vão diminuindo de forma constante, se eu admitir que eu estou tomando eles concêntricos com a mesma distância aqui, ó. Fazendo esse diferencial, aliás, essa distância D, que é um diferencial, né? Mas a gente não queria falar disso aqui, não. Fazendo ela diminuir, até eu conseguir fechar a área toda. De toda forma, se você for um bom observador, quem é essa distância aqui, ó? Quem é essa distância que a gente percorreu? Ora, é o raio, professor. O raio pode ser para lá, pode ser para cá, perfeito. Ora, então, na verdade, calcular essa área, né, a área delimitada, é calcular a área desse triângulo. Ó. Independente de quantas eu tiver conseguido lá, quando eu formar o triângulo, eu sei que a área do triângulo, né, você já sabe, a gente já demonstrou, é sempre o quê? É a base vezes a altura, né, em relação a essa base, sobre 2. Ok? Semiproduto da base pela altura. Ocorre que se você for um bom observador, a nossa base quem é? É o C. O comprimento, quando eu abrir e medir, é maior. Mas esse comprimento a gente acabou de ver que ele pode ser dado como? Por 2π vezes o raio. Lembra que a gente acabou de mostrar? Então, no lugar dessa base, eu vou pôr, posso até pôr, né? O C, a altura é o raio, sobre 2. Só que no lugar do comprimento, eu vou pôr 2π vezes o raio, e eu ainda tenho que multiplicar por outro raio, né? Sobre 2. Então, no lugar do C, eu coloquei 2πr e ainda tinha um outro raio. Ora, aquilo dali me dá o quê? Quando eu cancelo 2, eu consigo descobrir que a área vale quem? Πr ao quadrado. Essa é a área de um círculo qualquer, como queríamos demonstrar.
Então, independente do tamanho dele, quando eu abrir e fizer essa construção, eu sempre vou conseguir calcular a base vezes a altura e sempre vai me dar 2π, aliás, π vezes o raio ao quadrado. Ok? Veja que independe do raio, pode ser grande, pequeno. Quando eu substituo o valor aqui, eu acho a área da região circular delimitada pela circunferência. Tudo bem? Bonito isso, né? Bem, sabendo isso, a nossa questão sai no estalar de dedos, né? Você notou? Porque se eu já sei uma relação que me dá a área, o que, que ele fez? Ele nos deu um círculo, vamos aqui, ó. Eita, esse círculo aqui não ficou legal, não. Vou abrir o braço aqui, o compasso do cotovelo. Aqui, ele nos deu um círculo e traçou duas retas perpendiculares, né? Uma R, outra S. Né? E nos falou, olha, essas retas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo reto. Onde elas se encontraram, ele chamou de P. Esse ponto secante aqui, na verdade, a nossa não está assim, né? A nossa, ele não deu duas tangentes. O que, que ele fez? Vamos colocar ela aqui. Ele deu uma tangente e a outra secante. Então vamos só chegar ela para cá, ó. Então, se eu chegar esse para cá, continua sendo perpendicular, esse ponto continua sendo P, só que ele marcou esse ponto aqui, chamou ele de A, não é verdade? E marcou esse outro ponto secante e chamou ele de B. E aí ele nos deu uma informação, ele nos disse que essa distância de P até A, vamos colocá-la aqui, ó, a distância de P até A media 4 metros. E nos disse também que a distância, chamou esse ponto tangente de Q, de P até Q, media 8 metros, o dobro, né? Esse é 4, esse é o dobro. E aí ele quer saber a área desse círculo. Ora, eu sei que para calcular a área de um círculo, eu preciso de quê? Π vezes o raio ao quadrado. Eu preciso do raio, porque o π eu já sei, ele é aproximadamente 3,14, né? Muito bem. Então o que eu vou ter que fazer para descobrir esse raio? Bom, vou ter que fazer uma construção, né? A construção é simples, ó. Note que se eu unir esse ponto central a esse ponto, eu sei que isso aqui é o raio, não é verdade? E eu quero descobrir esse raio. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou traçar um segmento paralelo à reta R e outro paralelo à reta S, ó. Bom, isso me garante que eles vão ser perpendiculares. Qualquer reta paralela a R que cruzar uma reta paralela a S, essas retas vão ser perpendiculares, porque R e S são perpendiculares. Percebeu? Bom, então aqui, se você for um bom observador, eu estou com um triângulo, ó, não é verdade? Eu estou com um triângulo. Quanto que mede esse cateto do triângulo? Fácil. Eu sei que isso aqui tudo seria o raio, né? O raio é a distância daqui para qualquer ponto da circunferência, inclusive para o quê? Isso aqui tudo é o raio. E essa distânciazinha foi me dada na questão, que media quanto? Media 4. Né? Essa alturinha PA mede 4. Então, se eu pegar o raio e tirar esse 4, fica exatamente esse cateto. Ó. Então, aqui é R menos 4. E esse outro cateto? Isso foi de lambuja, né? É 8. Não precisa nem fazer conta. Ó. Esse cateto é 8. Né? Daqui até aqui, ó. Então, acabou, porque se eu tenho um triângulo retângulo, né? Sei a medida dos lados, inclusive aqui tem função do raio, né? Por Pitágoras, que a gente já demonstrou, vou deixar indicado aí, a gente consegue calcular o quê? A relação entre esse lado maior e os dois menores. Que relação é essa? O quadrado do lado maior é sempre igual à soma do quadrado dos dois menores. 8 ao quadrado mais raio menos 4 ao quadrado. Quando eu resolvo essa relação, eu tenho o quê? 64 mais o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Claro que eu posso subtrair o raio dos dois lados, então ele sai da festa. Posso somar 8R dos dois lados. Somar 8R antes do igual e somar 8R lá ele sai. E lá eu vou ficar com o quê? 64 mais 16 me dá quanto? 60, 70, 80, né? Ao simplificar por 8, eu acabo de descobrir que o meu raio, ó, 8R por 8 e 80 por 8, mede 10 metros. Ora, se eu tenho raio, eu já tenho aqui na manga o quê? A minha relação que dá a área do círculo como um todo. A área é πr ao quadrado, e ao substituir o valor de π por 10, que a gente acabou de achar, eu finalmente encontro, portanto, minha área, como sendo 100 π metros quadrados. Simples assim. É isso. Até a próxima.